Acho que foi a primeira vez na hora que um muçulmano me perguntou uma pergunta sobre a Bíblia e eu não sabia responder. Eu fiquei calado e eu fiquei com vergonha. Eu falei, ó, eu nunca mais quero ficar nessa posição de alguém, ateu, muçulmano, qualquer pessoa, até cristão, chegar pra mim e eu não saber a resposta. Eu não quero chegar nesse ponto mais. Olá, pessoal, estamos aqui com mais um podcast Silvia Boni. Gente, vocês não imaginam quem está comigo hoje, aqui em Pescara, na minha casa. Que maravilha! Olha, é uma alegria poder ter essa pessoa aqui. Hoje nós vamos aprender muito, muito, muito com ela. É um jovem, né? A última vez que eu chequei é só um. É o Gabriel. E aí, Gabriel? Oi. Meu É um Deus. prazer ter. É uma honra ficar aqui com você, junto no podcast aqui. Uau! Já tem um tempinho que nós estamos aqui em Pescara, eu e você. Então, sou grato por ser convidado aqui. Uau! Gente, o Gabriel, vou contar como eu conheci o Gabriel. Bom, o Gabriel, eu conheci ele menino, pequenininho. Eu era criança hoje ele é um ainda. homem, eu era criança, Acho lá que nem em tinha cabelo no saco. Auschwitz, na Polônia. Foi. Foi Foi em ali, Auschwitz. assim, a primeira vez que ele me viu, a primeira vez que eu vi ele ali como criança, né? E que eu, Foi no hotel. no Nós hotel. estávamos no hotel. sim, Você estava no com quarto dos meus Com pais. os teus pais, eu fui Aham. lá no quarto e a gente ficou lá conversando. E ele era um garotinho. E hoje está aqui, sentado na minha sala. Vocês não têm ideia o que vocês vão ouvir desse menino. Né, que não é um menino, né? A hora que eu olho aqui para o Gabriel, eu falo, meu Deus do céu, quantos anos o Gabriel tem? Acho que o Gabriel tem 50 anos. A bagagem que ele já tem é essa impressão que dá. Então, eles são filhos de uns pastores amigos, a pastora Suzy, o pastor Flávio, dali de Londres, né? A Suzy, que eu fiz o primeiro podcast com a tua mãe, né? Ah, foi. Foi. Então, esse é o filho da pastora Suzy, do pastor Flávio. E ele nem fala muito bem português, gente. Ele cresceu na Inglaterra. É. Sou um gringo. Última vez que eu fui no Brasil, as pessoas falaram que eu sou um gringo. Falei, Ah, nossa, que legal. nasci aqui, mas é. É porque você foi pequenininho, É né, o jeito que eu falo, ué. Mas a gente vai No entender. sotaque Mas, doido. ó, você pode falar assim, na sua língua, em inglês mesmo, né? Não. Né? Mas a gente tenta entender. Eu sei um pouco, entende. meu português é quebrado, mas eu acho que vocês vão entender. Não, mas você só falando tranquilo, calminho, a gente entende. Porque é muito especial aquilo que o Gabriel... Hoje a gente fala, né, que as pessoas estão carregando, mas realmente é lindo o que Deus tem feito na vida do Gabriel. E ele acabou agora de sair de uma universidade de teologia. Sim. Então, ele também é um teólogo, né? Então, nós estamos aqui Não diante vou de um ainda jovem teólogo. E olha, gente, vocês se preparem aí, hein? Vocês vão ouvir aqui. Fique atento, porque nem todo mundo tem esse privilégio, né, de ouvir. E uma das coisas lindas é que jovens, eles falam muito aberto. Essa geração agora, eu acredito, né, que Deus está levantando essa geração jovens, apesar do que nós vamos comentar aqui. Muitos estão se perdendo, né, dentro da própria casa, né? Nós falamos dentro da igreja, dentro do lar cristão, né? Mas por isso que vai ser precioso, porque o Gabriel hoje vai falar tudo isso e vai nos explicar o porquê e vai também falar o que Deus tem revelado para ele em relação ao filho de pastores, ser jovem cristão, essa palavra, né, que a gente sempre fala, eu sou cristão, eu sou crente, como que é isso? Eu até falo hoje, Gabriel, que precisa ter coragem para ouvir um jovem
que nem você, porque eu oro para isso, mas eu sei que quando eu ouço um pouquinho de vocês, daquilo que Deus está fazendo, eu me assusto, porque é o contrário hoje. Hoje eu aprendo com vocês. E a gente tem que estar preparado para aprender, porque é desmanchar tudo aquilo que a gente aprendeu, né? É aqui que nós somos bons em aprender. Alguns de nós são bons. Mas, então eu vou deixar o Gabriel falar aí. Eu creio que vai ser muito edificado. Eu estou aqui também para ouvir o Gabriel, porque mesmo que ele estando aqui na minha casa, a gente não teve muito tempo ainda de ouvir tudo. Mas hoje nós vamos ouvir aqui, estou na minha sala aqui. Mas o tempo que nós tinha foi... Nossa, precioso. Foi muito bom o tempo que nós tínhamos para conversar sobre... Sim. Muita de coisa nós conversamos. Conversamos de tudo, de negócios. E além disso, gente, pensa aí, o menino que Deus está levantando no business. Não é só isso, não, é tudo. Oh, meu Deus. Não. Daqui uns 10 anos eu vou fazer de novo um podcast com o Gabriel. Comigo. Aí nós vamos rever esse daqui. E aí, Gabriel, conta aí, eu quero que você fale um pouquinho, né, de você, da tua experiência, do teu testemunho, né? Então, vou começar com o meu testemunho. Quem sou eu? Primeiramente, meu nome é Gabriel, de Almeida Para Cunha. A maioria dos meus amigos me conhece como Gabriel Cunha. E eu nasci no Brasil, mas fui criado, na maioria da parte da minha vida, fui criado na Holanda. Então, eu fui alfabetizado no Brasil e também na Holanda. Eu aprendi holandês. Morei 7 anos, eu acho. 7? Uns 7 anos lá na Holanda, que foi o máximo. Foi realmente impactante morar na Holanda. Amo a Holanda. E também falava inglês, a Holanda? A Holanda fala inglês, sim. Nós aprendemos na escola, mas eu não cheguei no ponto de aprender inglês na escola ainda. Aí eu movi? Eu fui morar na Inglaterra. Meus pais moram em Londres. Eu tô morando lá pra cima na Inglaterra por causa da faculdade agora. Eu tô fazendo lei. Eu tô fazendo advocacia. Tô aprendendo a ser um advogado. Tá sendo interessante. Vai ser muito interessante. Imagina, tudo. doutor Vou ver Gabriel. como que vai ser. Mas estou preparado. Amém. Meu testemunho. Sim, queremos ouvir. Da onde que eu começar? Você sabe muito. Deus. Se vocês... minha mãe contou No o podcast? testemunho no podcast com vocês? Não, o dela um pouco. O dela um pouco? O testemunho dela, ela falou algumas coisas. Foi. Não sei o que ela falou, da onde que eu começar. Como que eu fui na Inglaterra? Eu acho que isso é um testemunho só em si, que é muita coisa para pegar e desmontar. Que muita coisa aconteceu nesse tempo, mas eu acho que eu vou contar meu testemunho como que eu virei cristão. Que Ok, isso é importante. ainda sendo filho de pastor. Imagina. Esse que é o problema, na verdade, com a maioria, que Sim. ainda sendo pastor, o que acontece é eles pensam que é cristão. Filho de pastor, né? O que eu falo... Ou é muito perseguido, ou é muito... não... o que eu falo é filho de pastor. Ou é rebelde, ou é muito perseguido. Não, são os rebeldes piores que tem. Filho de pastor. As coisas que eu ouço de outros filhos de pastor e de pastores falando sobre filhos deles, eu fico assim, olha, chocado. Fico assim, nossa, é pior do que os ateus que eu conheço.
Meu Deus. Sabe? É pesado às vezes, eu fico assim, ó, chocado, mas é uma coisa verdadeira que acontece. Eu acho que eu virei cristão, nem sei, eu acho que eu tinha uns 15, 16. Por lá, eu não tenho ideia. O ano exato, eu só sei como que me impactou. Eu não sou bom de datas, mas eu sei como que me impactou e impactou a minha vida de lá, porque não era o melhor menino. Como que eu falo? Ixi, meus pais vão assistir esse podcast, meu Deus. Como que eu Pode falo? deixar que a Eu gente vivia. Pra mim, eu vivia duas vidas, sabe? A vida dentro de casa e na igreja, e a vida de fora, na escola. Porque a maioria do tempo, como adolescente, como criança, você fica ou dentro da sua casa ou na escola. E também É. fora, na hora que você vai com seus amigos, pros lugares que você quer ir, sabe? Mas andando nessa vida de duas faces, eu acho que eu não lembro o que aconteceu, mas eu tava questionando muita coisa, sabe? Porque ainda vivendo num lar cristão, eu só por causa que meu pai falava, nós somos cristãos, nós acreditamos nisso, não significa que eu vou acreditar. Isso que é um É erro. porque precisa ter uma experiência tua, né? Não do teu pai, da tua mãe, né? Tem que deixar o filho ter a experiência dele com Deus. Se não acontecer isso, Exatamente. não E muda nada. é um erro que muitas vezes nós não vê. Como que eu vejo pastores fazendo, e até nós como cristãos, sabe? Porque na hora que nós conversamos com os jovens, nós só pensamos, ele viveu num lar cristão, então ele vai ser cristão. Não é exatamente assim que funciona. Mas não vou entrar em muito detalhe as coisas que eu fazia, mas pensam, eu era um menino realmente de duas faces. Em casa eu era um santo, mas de fora era um bicho, sabe? Eu vou falar assim, eu fazia muita coisa errada. Falava falava de um jeito muito desrespeitoso para as pessoas. Mas eu sei que chegou num ponto que eu me perguntei por que eu me sinto tão vazio, sabe? Entediado. Eu tava assim, olha, uai, que isso? Eu tava insatisfeito. Como se algo tava faltando dentro de mim, sabe? Como se eu quisesse algo mais. Aí, tava como se ouça um grande, gigante, infinito buraco dentro de mim. Então, tentei enchê-lo com todo tipo de coisa. Ainda ouvindo a história do meu pai, ainda vindo o testemunho das igrejas, que pessoas estavam vivendo algo semelhante, ou que viveu algo semelhante, eu não ouvi. Eu acho que a maioria por causa que realmente não ficou na minha cabeça, sabe? Não ficou na minha cabeça. E não lembrei de muitas coisas. Às vezes eu lembrava, às vezes não. Realmente depende. Tava dependendo da situação. Mas eu não chegou na minha mente para fazer isso, sabe? Certo. Então, deixando... E eu tava tentando fazer um montão de coisa, sabe? Sim, porque é uma fase também, né, que o jovem passa por uma identidade, você fica meio perdido, assim, o que eu vou fazer, quem sou eu, será que os pensamentos do meu pai, da minha mãe tá certo, será que isso, é muito questionamento. Então, às vezes a pessoa pensa, ele usou droga, então não é necessário usar droga, não é necessário fazer uma coisa tão errada, mas tem uma briga interna dentro que aquilo ali é perigoso se você não
né? Eu acho que encontrar o que nós... Jesus mesmo. Aham. E o que nós temos que lembrar que, às vezes, a droga da pessoa não é droga como medicamento, como cocaína, Sim. como maconha. Às vezes a droga é as pessoas falando sim pra você. As pessoas falando, nossa, você é tão bom nisso, ou nossa, você é isso, ou você é bonito. Ou às vezes a droga da pessoa agora ficar na social media. Às vezes a droga, eu sei a droga de muitos meninos e agora muitas meninas, porque tá entrando é pornografia. Eu sei que Sim. tá sendo muita droga pra muitos meninos e agora tá tendo muitas meninas que estão Sim. que tá sendo viciado. Que é uma droga. É uma coisa. Lógico que é. Meu Então, Deus. na hora que. Realmente. Na hora que você entra nessa fase, É um perigoso. você procura o que é essa droga. Sabe? Sim. Alguns são, como que eu falei, droga mesmo, e outros são coisas mais na mente ou mais no coração. Porque como um filho de cristão ali, como um filho de pastor, às vezes a pessoa não entra na droga mesmo, que você, ou na bebida, que isso é visível, você acaba descobrindo e vendo. Mas há uma droga interna ali que é difícil dos pais observar isso. Por isso que há essa mudança, né? Esse momento aí é Sim. você que decide. Ou é Jesus, eu entro de cabeça, ou eu vou partir para o outro lado, né? E isso tava deixando-me frustrado. É frustrado. Aham. E tava ficando... Eu fiquei viciado. E tava querendo mais, porque a satisfação daquele momento... Satisfação. Eu queria mais e mais, sabe? Então eu estava pensando que talvez eu seja o problema. Então eu preciso ser maior, melhor, mais inteligente, mais engraçado, Que mais ótimo você bonito. pensar isso. E eu pensei que eu era o problema. Então eu me transformei por fora em uma pessoa que eu não sabia quem eu era, sabe? Eu não estava me reconhecendo. Porque eu comecei a viver essas duas vidas, sabe? Vidas diferentes. Realmente, eu era um espião. As vidas que eu tava vivendo. Que eu nem gostei. Eu nem gosto por dentro. Eu tava... Na hora que eu tava nessa fase, que eu nem tava me reconhecendo, eu não tava gostando o que tava dentro. E eu... tava me batendo. É como se você tivesse dois Gabriel. Um tá ali, mas tem um dentro que um precisa vencer o outro. Eu tava me batendo em si mesmo. Não fisicamente. Sim. Mas emocionalmente. Emocionalmente, emocionalmente. Eu tava realmente... E às vezes era bem severo como que eu tava fazendo. E por causa disso eu também... Como que nós conhecemos, na hora que você ataca a si mesmo emocionalmente, as palavras que vai de fora de você são bem extremos. Sim. Que eu consigo lembrar que algumas vezes que eu fazia isso contra as pessoas que eu amava. Mas eu tava me sentindo vazio. Então, eu acho que talvez se eu juntar minhas coisas e conseguir... Sabe, eu tava pensando assim, se eu conseguir um emprego perfeito, perfeito, a vida perfeita, o dinheiro perfeito e todas as coisas brilhantes, perfeitas que eu sempre quis, que eu precisava, aí que eu ia ficar feliz. Então... sabe, foi um trabalho. Foi também uma fase de... Não trabalho só, realmente trabalho, mas também trabalho de... fisicamente, para eu ser, sabe, mais forte, para
É Sim. chegar num status. Mas aí... Mas essas coisas nunca... De jeito nenhum... Tava chegando lá. Aí... Eu penso... Se eu chegar lá... O que eu vou ter? Se eu conseguir... fazer essas coisas. Ou, se pior... eu chegar lá... E não conseguir. Eu chegar num ponto que eu quero... E não conseguir. Aí, eu tava pensando, agora eu tenho que lidar com sonhos mortos. E... vou me sentir fraco. E mesmo que eles treinam e alguns chegam ao topo e conseguem as coisas que sempre pensei que eu queria, vendo pessoas agora nesse ano, nessa década de social media, você consegue ver, sabe? Que é uma coisa de muita aparência, né? Mostra uma coisa que não existe. A maioria, o que nós vê é o top 1% do 1%, sabe? É 1% do 1%. E mesmo... Mas quando eu chegar lá, eu provavelmente vou dizer. E agora? Eu cheguei. A água ainda está faltando. O tempo passa, o vazio foi sentado, tá chegando mais perto, tá fermentando, tá pesando e tá me tornando tóxico, sabe? E isso me muda. Me torno amargo. Me tornei amargo. Você fica crítico, tóxico, inseguro. Desculpa te interromper. É nessa hora aí que a gente chama isso de depressão, que muitos jovens vai para uma linha e não sai mais. Porque ele é assim e acho que não é compreendido por ninguém, principalmente dentro do lar cristão. E também começa a questionar, né? Eu não vou... Você fica ocupando. Meu pai vai ficar assim se eu mostrar isso, minha mãe vai ficar triste, e como vai ser para eles com a igreja, com coisas. Tem muita aí, culpa e um questionamento, né? Eu vou ser culpado de alguma coisa, ou eu... Justamente esse ponto aí, Gabriel, é muito importante a gente aqui falar que a gente tem visto onde muitos filhos de cristãos, de pastores, têm se perdido, mas assim, se perdido totalmente, né? Do outro lado mesmo, se rebeliou mesmo, né? Mas continua aí para você. Na hora que você chega, você começa a culpar todos ao seu redor por não realizar e ser, sabe, seu relacionamento se quebra. Aí você vai aí o que acontece aqui que eu vejo, você vai a emprego, a relacionamento, em relacionamento, de lugar a lugar, deixando uma parte real da sua jornada. Aí você fica a caminho, lugar para lugar, sentimento a sentimento. E aí alguns ficam e chamam isso de depressão. Isso, no final das contas, eu fiquei cansado, sabe? No final que chegou, falei, cara, eu tô cansado, terminei. É simplesmente impossível chegar. Porque é uma batalha e uma guerra psicológica, né? Só você sabe o que está acontecendo. E aí, eu cheguei a um ponto em pensar assim, olha, eu tava pensando assim. Eu estou perfeitamente bem em voltar e amarrar distrações e estímulos suficientes para me levar e deixar me Me modelar.
moderadamente satisfeito até o dia que eu morrer. Eu falei, uai, você pegar distrações pequenas, amarrar elas, pegar estímulos pequenos até um ponto, eu acho que vai dar. Eu acho que vai ficar bom, sabe? Eu vou ficar satisfeito no final. E que a maioria das vezes é isso que está acontecendo, né? É, claro que do lado de fora ninguém ia saber, sabe? Tudo vai perceber como se eu tivesse planejado tudo como eu queria. Um grande sucesso, sabe? Uma grande fachada. É uma grande fachada mesmo. Uma grande fachada. Por dentro, eu estava sozinho. Eu gemo, é a palavra? Gemia. Gemo. Não sei se é isso que você quer dizer. Tava solitário, sabe? Tava gemendo, tava sozinho. Aí chegou num ponto que era assim. Que eu falei pra mim mesmo. A verdade é que eu posso ter todo o prazer, toda a riqueza, sucesso e admiração e todas as coisas que nessa terra tem para oferecer. Mas elas não vão encher o que estava aqui. Por quê? Porque elas não são grandes o suficiente. O tudo é sem fundo, sabe? Era um vazio infinito e tudo isso é limitado. Tudo isso que eles conseguem me oferecer nesse mundo é limitado. Então, o que é? Você pode me perguntar. O que é? Então, o que é que te preencheu? O que é que te enche? Que as pessoas me perguntam na hora que eu conto esse testemunho, sabe? O que é suficiente? O que é grande o suficiente? O que é sem fundo, sem fim, ilimitado, infinito? Porque me sinto tão vazio. A resposta é simples. Meu Deus. Porque somos feitos para a plenitude. E só Deus é plenitude. Amém. Só o ilimitado pode colocar um limite. Só o infinito pode encher um infinito. Sabe? Só o ilimitado pode encher um ilimitado. Aí cheguei lá. Aí, claro que foi... Aí lá que eu cheguei, eu falar, tá, eu quero esse Deus. Eu quero seguir essa parte, essa vida. Eu quero andar nessa vida de ser cristão, em seguir o que é isso que os meus pais sempre pregam no domingo que eu vejo. Aí que eu fui questionando coisas como o que é ser cristão, um montão de coisa. Mas se isso explica, se faz sentido... Claro que faz. E como que você, essa palavra cristão, como que você vê isso? Como que eu vejo a palavra cristão? Pergunta perigosa, menina. Perigosa. Pode falar. Estamos aqui, estamos em casa, apesar de todo mundo estar nos ouvindo. É importante, o que eu acho... porque vocês jovens têm uma visão muito diferente da nossa e é importante a geração nova explicar sobre certas coisas que para nós estamos achando que já sabemos, né? Então... o que eu acho é... Não, o que eu sei. Não vou achar. O que eu sei. Quer dizer, você tem a certeza. Eu tenho o que eu tenho certeza é nisso. A maioria dos cristãos de hoje, a maioria das coisas que eu vejo dentro da igreja, não é santo. E não vai ser santo.
Eu não considero, Gabriel, não os meus pais, Gabriel, não considero todo mundo cristão e nem vou. A maioria das pessoas da igreja que eu vejo, eu olho pra elas e realmente falo pra mim mesmo. Eu falo, eu não sou Deus, mas o que eu tô vendo? Os frutos que você tá produzindo, isso não é santo e nem é cristão. Isso não é o que a Bíblia fala que nós, como cristãos, tem que ter. Isso não, eu não vejo. Ser cristão, pra mim, é por uma parte. Tem fase, sabe, pra mim. Eu acho que, se você não tá sendo perseguido a qualquer momento da sua vida, não tô falando todo momento, ou tem que ser grave, sabe? Mas, até um certo ponto, eu acho que todo cristão tem que ser perseguido. Se é na família, se é na sua casa, se é na sua escola, se é no seu emprego. Se você não é perseguido até um certo ponto, eu acho que você tá vivendo a vida errada. Eu acho que você tem que sentar na beira da cama, olhar naquele espelho e falar o que eu tô fazendo errado. Meu Deus. E é uma verdade isso. Porque na hora que eu olho na Bíblia, uma das únicas coisas que Jesus realmente nos promete é perseguição. É. E pra mim, tá, ainda, vamos falar, por exemplo, Jesus não falou isso. Qual inimigo, sabe, na hora que você tá numa guerra, qual inimigo seu vai ficar parado e fazendo nada contra ti? Só se eles pensam, ele não é um perigo, então eu não vou me mover. Eu não vou dar minhas forças. Eu falo, nossa. Eu não sei como as pessoas não param e ficam assim, olha. O que tá errado comigo? Sou tão bobo assim? Eu sou tão fraco assim? Eu fico ofendido se eu não tô sendo perseguido. Sabe? Uau, Gabriel, isso é importante, porque hoje nós estamos aí com umas leis, né, da terra muito livre, né? Hoje as escolas, você tem que acreditar no que eles falam, você tem que ser aquilo que eles pensam. E aí, tá aí os filhos do crente, né, do cristão aí nas escolas, nas faculdades. É. E aí, ele não quer ser perseguido. Então, a gente, pais, nós tentamos proteger eles, né? O jeito que está a escola, eu mesmo falo, gente, por mim, você quer que um filho não, né? Tem como a gente não contaminar nada? Então, não faz escola, não vai para a faculdade, não vai nem na escola normal, porque já começa ali hoje. E aí? E para que nós estamos preparando essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem para uma faculdade? Para dizer assim, ó, você é o errado, porque é o que a escola vai ver. Você é aquele abandonado, aquele que ninguém quer conversar, aquele que ninguém quer ter amizade, porque não aceita do jeito que todos eles pensam. Então, eu quero que você fale aí de que forma. Esse assunto da perseguição aí é maravilhoso, porque nós não estamos falando de uma perseguição que vai vir, que vai matar todos, isso vai acontecer, isso. Opa, nós vamos chegar lá um dia, mas hoje, isso que você está falando aí é uma grande perseguição. É uma grande perseguição, vivendo o mundo que nós estamos vivendo hoje. E esses jovens, eu quero que você continue falando sobre isso, essa perseguição aí, que eu gostei. Não, é porque também depende de como que você vê a escatologia, sabe? Como que você vê o fim do mundo. As pessoas que não sabem o que é escatologia. É como nós, como cristãos, como nós vê o fim do mundo. Eu sou como que eles chamam, eu acho, que é inglês, porque em inglês é premillennium. Eu sou antes dos 1000 anos, sabe? Porque na escatologia você consegue separar em 3. As pessoas são antes do 1000 anos, da década, antes da década
durante a década e depois a década. Eu sou antes. Você pode pesquisar si mesmo como que isso funciona. Eu acho que todo cristão tem que saber como que isso funciona. Mas como que eu vejo o mundo o mundo vai ficar pior, pior, pior até ele chegar. Claro que tem alguns que acreditam que vai ficar melhor, 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 melhor. E eu não tenho problema com isso. Claro que eu tenho um problema a um certo ponto, mas pra mim, isso não muda. Que vai ficar pior, pior, pior. Isso não muda a minha relação com você. E como que nós vamos pra Cristo. Não. Como que nós vamos pra igreja. Porque eu acho, pra mim, é um problema de segundo grau, sabe? Não um problema de primeiro grau. Porque nós pode acreditar que... Você pode acreditar que o mundo vai ficar melhor, eu posso ficar pior. Isso não vai mudar como que nós adoramos a Deus. Lógico. Tem alguns problemas que mudam. Mas Então, essa questão do bullying, que a gente chama de bullying, é a perseguição, gente. É só trocar isso pela perseguição. Claro. Se você decidiu por Jesus, você vai ser perseguido mesmo. Então, aprenda a ser perseguido na escola, nos amigos. É uma perseguição, é só preparar esses meninos aí para perseguir. Para ser perseguidos. Até um certo ponto, claro. Porque bullying, claro, tem pessoas que fazem bullying. Por quê? A maioria dos cristãos que tem crianças, na hora que as crianças vai para a escola, eles são agentes secretos. Porque ninguém sabe que são cristãos. Então, na hora que faz o bullying, e os pais falam, porque ele é cristão. Às vezes não. Às vezes são problemas de relacionamento, como que a sociedade da escola é. E é raramente que eu vejo realmente perseguição. Perseguição na escola que eu fui cristão é diferente. Foi dos meus próprios amigos muçulmanos. Porque eu tenho muito amigo muçulmano. Eu realmente amo eles. Eles são... eu tenho muito respeito. Na Inglaterra tem muito. Né? Aqui na Europa tem muito. Na Europa toda. Eu lembro na hora que... Ficando no Brasil, não tinha nenhum muçulmano. Eu acho que a maioria das pessoas nem sabia que era muçulmano. Aqui na Europa tinha e vai ter. Pra todo lado. Tem muito. Na minha escola primária, eu acho que a maioria, 80%, era muçulmano. E só 20% que não era. Eu acho que depois, entrando na secundária, que era diferente. Mas a perseguição na minha escola foi mais realmente conversas. Sabe? Raramente que eles atacavam mesmo, sabe? Sobre, o que você tá acreditando nisso, isso. Raramente, porque eu também que eu estudei sobre respostas muçulmanas. Porque eu acho que foi a primeira vez na hora que um muçulmano me perguntou uma pergunta sobre a Bíblia e eu não sabia responder. Eu fiquei calado e eu fiquei com vergonha. Eu falei, eu nunca mais quero ficar nessa posição de alguém, ateu, muçulmano, qualquer pessoa, até cristão, chegar pra mim e eu não saber a resposta. Eu não quero chegar nesse ponto mais. Eu acho que nós estávamos num tangent, como nós falamos em inglês. Qual que foi a pergunta? Não, a pergunta foi que como você vê os cristãos, né? Como que é ser cristão? Eu lembro agora. Como que eu falei, até um certo ponto, eu acho que todo mundo tem que ser perseguido. Você é na sua casa, qualquer lugar, não importa, até um certo ponto, sabe? E eu acho, segundamente, é uma coisa que eu tô estudando agora, nesse mês aqui, que eu sou aqui, cristãos que não sabem o que eles acreditam. O que eu tô falando? Que eu não sei a palavra em português, certamente.
por exemplo, nos anos 60 e 70, se você perguntava a cristão o que eles acreditavam, eles iam falar um papel de fé. Eu não sei como que fala em português, eu sei que em inglês é Statement of Faith, que é basicamente um papel que está escrito tudo que você acredita sobre a Bíblia. Porque Ok. a maioria do tempo aqui, o que eu vejo agora é: você acredita na Bíblia? Sim. Bom, Testemunho de Jeová também acredita. Ou às vezes fala, Nós quem vamos- escreveu a Bíblia? Você sabe quem escreveu? Aqui a gente tem muitas essas perguntas. Aqui, na Itália? Né? Você tem certeza quem escreveu? Quem é que escreveu, né? Então e por aí vai. É uma... Como que você fala? Realmente. Pra mim, isso, eu acho que todo mundo tem que saber o que eles realmente acreditam sobre a Bíblia. Eu acredito em Jesus. Tá bom. Até muçulmano acredita. Jesus é Isa pra eles. Isa. Então, qual que é a diferença? Por que eu falo isso? Eu acho que o jeito que nós estamos ensinando os jovens hoje é fraco. Uau. E E eu- o que você acha? Como que deve ser ensinado? Conta aí pra gente. Como jovem tem que ser ensinado? Como criança também, né? Porque também vem Criança? das crianças, depois adolescente. O que você acha a forma que a igreja ensina, que a gente ensina, que você acha que, assim, nós estamos errando nisso? Nós já erramos e estamos continuando no erro. Fala aí, Gabriel, porque eu creio que vocês pensam diferente. Eu acho... Ok. Se prepare. Que não é uma coisa que todo mundo gosta de ouvir. Mas, como jovem, eu acho que tem que abolir... Assim que você fala? Abolir, é assim. O, Tirar. o Ministério de Jovens e o Ministério... o Ministério de Jovem. O de criança até um certo ponto, eu acredito. Mas o Ministério de Jovem, eu acho que tem que ser abolido. Ok, Ministério Jovem que você fala é assim o quê? Aqueles cultos para jovem, ensinamento para jovem, separar os jovens dos mais velhos. Sim, Esse tipo de... é na hora que nós separa os anos, sabe? 11 ou 14 até 18 fica aqui nessa parte, e 9 até 10 ok. fica na salinha de dominical, como vocês falam. E eles ficam no Ministério de Jovens. Para mim, eu olho e falo assim, isso não é bíblico. E como estudante de teologia, sabe? Que eu tava estudando. Mas como estudante, eu posso falar essas coisas mais doidinhas, mais doida. A maioria das pessoas que eu converso com eles, eles ficam chocados na hora que eu falo. Mas aí, na hora que nós vamos ter uma conversa, a pergunta que eu falo é: qual que é a base bíblica Para ter essa separação, né? sim, O qual que é jovem. a base bíblica de Ministério de Jovens? Aí eles não respondem disso. O que eles falam é, a maioria das vezes, as frases que eles falam são: uai, você não ama o Ministério de Jovem? Ou qual que eu amo, na hora que eles falam:
Eu fui salvo no Ministério de Jovens. Ah, conheci num retiro. Eu conheço alguém que foi... Me evangelizou. Aham. Eu conheço o fulano de tal, ele foi curado lá, ele foi salvo lá. Ou a minha filha foi curado, a minha filha foi salva lá. Eu acho que eles não pensam, sabe? A um certo ponto. Porque aí eu falo isso. Você não acredita na soberania. Soberania de Deus? Why? Uau. Porque o que eu ouço nessa frase é: eu não tô acreditando na soberania de Deus e eu não acredito que o simples gospel é suficiente. Isso que eu ouço. Na hora que eles falam isso, eu falo, não importa da circunstância onde que você tá. Você pode... Eu conheço pessoas que foi salva no lugar de drogas. Eu ouço histórias de pessoas sendo curado em caso de prostituição. Uai, a soberania... Porque teve consciência diante daquele grande erro, teve consciência. A coisa diferente que nós temos que saber é que a soberania de Deus não muda. Uau. É que não importa onde você tá. Se você tá na escola dominical, se você tá no Ministério de Jovens, se você tá na igreja, se você tá fora da igreja, se você tá na escola, a soberania de Deus. Ele é Deus. Não adianta. É uma coisa na hora que eu falo. Por isso eu não falo que todo mundo é cristão. Eu falo, uai, o que você acredita? Se você não tá acreditando que o simples gospel não é suficiente, por que você tá seguindo a Bíblia? Por que você tá indo toda semana para a igreja? Por que você tá indo no seu grupo de célula? Às vezes fala, eu tô indo para acreditar mais, mas não é para acreditar mais. Ele é. Você conheceu ele, teve uma experiência com ele? Ele é, né, Gabriel? Não é que... É o que nós estávamos conversando, né? O Jesus já fez tudo. Então, nós vamos seguir a Jesus. Quando a gente fala seguir, eu não gosto nem da palavra servir a Jesus. Servir, servir por quê? Agora, eu sou servo, eu sou filho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar com Jesus. Eu vou fazer esse caminho. Agora, se eu vou servir, o servo acabou de servir, ele não tem mais compromisso. Entendeu? Tchau, acabou. Ó, tá tudo certo aqui, te servi até agora, tchau. Agora, se você segue, você vai ser um seguidor. Então, você vai ter o que Jesus vai ser o que Jesus é. Então, há muitas coisas aqui importantes sendo falado que a gente tem que mudar, e é duro a gente mudar, né? Por isso que eu gosto de vocês jovens, porque vocês já sabem e a gente precisou desmanchar um monte de coisa. Eu mesmo precisei desmanchar tudo. Falar, não serviu para nada. Porque, para mim, entender hoje as revelações. Para clarificar, eu acho que nós temos que saber da onde é que a escola dominical originou. Que originou lá na Britânica, lá na Inglaterra. Na década antes que a fábrica estava acontecendo, antes que estava colocando crianças para a fábrica, porque as mãozinhas dela eram mais delicadas, elas conseguiam ir na máquinas que mão grandes não conseguem. O que a igreja fez? Ela criou uma escola no domingo para ensinar elas coisas qualquer, sabe? Sobre matemáticas, outras coisas. O que também sobre a Bíblia. Nossa, interessante isso. Na hora que nós estávamos começando a mudar e colocar crianças normais e também nossos próprios filhos lá, o que estava acontecendo? 2 argumentos se trouxe à frente. O primeiro foi:
Se nós deixar isso acontecer, e isso continuar no jeito que está continuando, os pais não vão ensinar os filhos mais. O segundo foi, se nós continuar, não vai ter substância e não vai ter uma estrutura certa na hora que eles crescer. E o que nós estamos vendo hoje? Exatamente o que eles falou. Que os pais não estão ensinando mais os filhos e os filhos não mais ensinando os pais. E o que é interessante, se nós ver a estatística mesmo, as únicas crianças que realmente ficam na escola dominical, ficam no trem de jovens, eu acho que só são 30%. É tão pouco assim. Se nós ver, qual que são esses porcento? São, as pessoas que foi ensinado em casa, as crianças e os jovens que foi ensinado em casa. E segundo, as crianças que as casas deles são horríveis. Então, o que isso está nos mostrando? Está mostrando duas coisas. Não, está mostrando uma coisa. Que o jeito certo e a única maneira de realmente ensinar um jovem, uma criança, é em casa. Uau, então é uma responsabilidade mesmo. Dos pais. Claro que também tem uma responsabilidade no jovem também, porque eu acho que muito... no caso das crianças, às vezes acontece isso, os pais levam para a escola dominical, para lá para aprender, porque não quer ter o trabalho de abrir a Bíblia, de falar, filho, olha, é assim... Você tem que saber que Deus é isso. Você vai passar pela escola, você vai sofrer bullying, você vai, sabe, você vai ter que ter... É uma educação, né, que você dá também a parte espiritual. Você tem que ser diferente, então é coisa de pai mesmo fazer. Eu falo, Gabriel, que a minha geração errou. Até mesmo a minha história com os seus pais, com a sua mãe, quando vocês ainda eram pequenos, era essa. Eu falava assim, olha, eu errei, a minha geração errou. Eu falei, Suzy, você não pode, essas crianças tão pequenas, e essas crianças é importante. O fato de você estar dentro de um contexto, como pastor, sendo ali no meio da igreja, não vai dizer que os seus filhos vão ser cheios de Deus, ter fome dele. E realmente, eu acredito que isso foi importante, porque salvou vocês, de qualquer forma. Porque hoje eu estou vendo aí você aqui na minha frente falando coisas profundas, que talvez se eles estivessem ali, toda aquela gente, e levando aquela carga, não vou dizer que não era bom, salvou muitos, ajudou muitos, mas às vezes a própria casa... Hoje o Cílio é o que a gente vê, né? Hoje os filhos dos pastores aí se rebelando aí, falando, fazendo coisas, mudando de identidade e blá, 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 todas essas coisas. Sim. Mas eles tiveram isso, eles tiveram escola dominical. Eles não deixou de ir na igreja, eles não deixou de estar na escola dominical, eles não... Era culto todo dia, isso aconteceu. Então é muito importante o que você está falando. Porque desmorona muita coisa aí que precisa ser, né? Não fica preocupado, não. Pode falar aí a verdade, porque é o que a gente precisa ouvir, esses confrontos. E Sim. Isso faz crescer, faz ver que essa geração de vocês aí, o que vocês estão entendendo. Porque a gente quer saber. A gente já sabe o lado dos filhos dos pastores, filhos dos cristãos aí. O que eles estão fazendo? Todos no mundo, quem toca está tocando no mundo, quem está fazendo isso, quem canta cantando no mundo, eles estão lá, isso a gente já sabe. Agora, o que, infelizmente, eu falo, infelizmente, o lado bom a gente não está ouvindo. A gente está vendo o lado errado. O lado bom, que é você aqui na minha frente, falando dessas coisas fortes, e importante, a gente não está ouvindo. Não está ouvindo. Entendeu? A gente só está ouvindo lá.
Então, você não tem ideia o quanto é importante você ser livre aí para falar essas verdades. Se eu tenho uma mensagem para a igreja, eu ia falar isso aqui. Abrem as portas para homem jovem. Porque eu falo, o que nós estamos vendo agora, e o que eu tô vendo, é que tá tendo muito homem jovem que tá tentando achar alguma coisa. Porque na hora que nós fala, vou voltar aqui antes que eu vou nesse ponto que eu quero ir, se nós tirar o Ministério Jovem, o que vai acontecer? Se nós tirar a escola dominical, o que vai acontecer? O que aconteceu antes disso? O grande avivamento. Fome de Deus, choravam na presença de Deus, no secreto. Não, é uma coisa que, ó, é só olhar na história o que estava acontecendo antes. Estava tendo um grande avivamento lá nos Estados Unidos, aqui na Europa, um monte de lugar na Europa. Só orando, só orando. Esses jovens queimavam. É uma coisa que às vezes eu falo, é lerdeza. É só lerdeza da igreja para fazer isso. Só. Deixa, eu vou abrir um parênteses aqui, que eu lembrei de uma história que é importante contar. Há alguns anos atrás, eu estava lá na casa da sua mãe e eu pedi para seu pai me levar no País de Gales pela primeira vez. Estava ali perto, né? A gente foi junto. E nós vimos lá a casa do intercessor, tudo, mas a gente passou num outro avivamento que estava acontecendo e era um grande barracão que em 2014, nós estamos falando de 2014, não estamos falando aí de 60 anos atrás, 2014, Sim. Teve um grande avivamento com jovens que eles se converteram e ficou doido por Jesus. Entendeu? Eram jovens, tipo, marginais, assim, né? Tava tudo perdido na droga e com a vida louca. Eles se converteram e eles foram para a igreja, servir a igreja. Só que a igreja começou a dizer assim que eles ainda não estavam prontos, que eles não estavam, mas esses jovens estavam queimando. Quem é que fez isso? Foi o Espírito Santo que queimou neles. Eles começaram a orar. E o que eles tinha acontecido? Eles queriam orar na igreja. E aí eles pediram para os pastores dele deixar eles orarem na igreja. Eles queriam orar. E os pastores falaram assim, não, porque eu não posso deixar vocês ir aqui orar. É porque a nossa igreja, né, não é assim, é assado. O que eles fizeram? Pegaram um barracão abandonado e começaram a orar. Reunir para orar. E aí eles começaram ali ser cheios do Espírito. O que aconteceu? Começou as pessoas que passavam na rua de carro. Eram tocadas. Eu estou falando de 2014. Elas eram tocadas e saíam do carro. Elas eram doentes, eram curadas. Aí começou a levar doentes ali para ser curado. Aí aconteceu um grande avivamento ali. Isso daí vocês podem ver, está na internet. O que aconteceu? O jornalista foi lá para entrevistar. E falou, eu quero saber o que é que vocês fazem, porque vocês estão movendo a cidade, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo livres, Aí ele falou, não, a gente ora. Aí o jornalista falou assim, mas é um tal de carabaxaba, aramachô, por que vocês estão falando essa língua? Eles nem sabiam, jornalista do mundo estava entrevistando. E o importante que eu entendi, os testemunhos eram lindos, porque até tinha um testemunho de uma senhora, uma freira, que as meninas da Inglaterra que estavam usando droga, que ia para casa, para esse convento das freiras, para ser cuidada, para deixar as drogas, as próprias freiras falavam assim, olha, vou mandar você lá no País de Gales, você vai lá onde estão aqueles jovens e que eles vão te ajudar.
E essas meninas chegavam, esses jovens chegavam drogados e eram livres. Entendeu? Olha o que Deus estava fazendo no meio desse jovem que a própria igreja não entendeu a fome deles, não entendeu que eles queriam orar, que eles queriam ser cheios. E eu achei lindo, apesar de toda a história que tem lá, antiga dos grandes avivalistas, mas esse avivamento eu achei lindo, porque foram feitos pelos jovens que queriam simplesmente orar. Terminando, rapidinho. Ok. A pergunta então fala aí, nós não pode ter os dois? Ou a pergunta também é, então como que nós alcança os perdidos se nós tirar o trem de jovens? Tá significando que ele estava alcançando os perdidos. A maioria das vezes, claro que tem exceções, que tem igreja que faz, tem culto que faz, mas a maioria, não. A maioria das vezes são amigos, trazendo amigos, são conversas na mesa, porque era assim que... se nós olhamos como Jesus fez, ele evangelizava assim. Uau. Se você não quer pregar para uma audiência, como que ele fazia? Era na mesa. Sim. A razão, uma coisa doida que eu achei é, a razão que eles falam Jesus amigos de pecadores é porque na cultura hebreu, na hora que você senta na mesa com alguém, isso é só coisa que amigo faz. Só são amigos. Então ele já estava quebrando essa, sabe, esse passo de, não importa o que você fez. É o que eu fiz. É o que ele fez pra nós. É uma coisa doida. Então, pra mim, essa é uma resposta assim. Uai. Não precisa uma escola um ministério de jovens para pegar jovens. O que vai fazer com jovens agora? Vai ficar perdido? Não. Eu não fui salvo por causa do Ministério dos Jovens. O Espírito Santo que convence e toca. Eu não fui salvo pro Ministério dos Jovens, não. A pregação que eu fui salva foi essa. Eu lembro até desse dia. Foi Como Ser um Homem Bíblico. Era uma série chamada, na igreja, chamada Ser Bíblico. O que é ser bíblico? Aí tava falando um montão de coisa. Como ser um homem bíblico, como ser uma mulher bíblica, como ter uma família bíblica, como ter um casamento bíblico, sabe? E era fantástico. E não era o que eles iam falar. Isso não é para criança e nem é para jovem. Mas isso que me mudou, isso que realmente eu falei, caraca, eu quero isso. O que ele tá pregando agora tá tocando em mim. E é o que eu tô vendo agora. E que nós conseguimos ver, não é só eu que tô vendo, é uma sociedade inteira que tá vendo agora. É homens, homens jovens que estão o quê? Tá tentando procurar uma resposta filosoficamente, teologicamente, que é o que eu tô vendo agora. Pessoas grandes que tá vendo agora são Dr. Jordan Peterson, que eu tô vendo um montão de homens jovens seguindo ele, que os eventos dele fica lotado de jovens com ternos. Porque o que eles veem? Ele vê uma figura de um homem que realmente foi por dor e fala que ele, na verdade, ele era ateu. Ele virou cristão ano passado. Uau. Ele era ateu. Ele era um doutor de filosofia e psicologia ateu. Ele não acreditava em Deus. Mas agora ele acredita em Deus. Aleluia. Virando cristão e falando a história dele. E é uma coisa linda. Eu acho que a maioria das vezes que eu acho que os adultos e os velhos faz, que na minha opinião é errada, é
a comunicação com um jovem ou com uma criança é como que eles estão falando como um bebê. Isso me irrita. Meu Deus. Na hora que... Pergunta. Na hora que você vai para uma criança, pergunta ela, por que você não pode fazer isso? Ah, porque meu pai falou. Não é porque. Ele não fala porque. Eu não faço isso porque o meu Deus não se agrada-se. Você não se vê isso. Pergunta um judeu, um judeu, uma criança judeu. Por que você não faz isso? Porque é ao contrário do que o meu Deus fala. Pergunta uma criança do Islã, muçulmano. Por que você não faz isso? Porque é pecado contra o meu Deus. Pergunta uma criança cristã, por que você não faz isso? Ah, porque meu pai fala que não pode. Ou é porque... Pai não dá explicação. Não, é uma coisa assim, nós somos humanos de lógica. Por que você está colocando ele para a escola se você não está explicando por que você não faz uma coisa? É porque a gente é adorador, a gente está adorando até a criação, o filho. Filho, adorando o casamento, adorando o filho, adorando, mas não estamos deixando para Deus. Fala, nosso filho é de Deus. É nada, é teu, porque você nem fala que é Deus que não gosta. Você fala que você tem que obedecer eu, mas não obedecer a Deus. Isso aí é importante. Isso volta em quê? Isso volta em quê? A soberania de Deus. Eles... volta no início, volta no fundamento. Qual que é o fundamento? Em ser cristão é o quê? Acreditar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E que Jesus é parte de um Deus triunfo. É uma coisa que eu não vejo muita igreja falar muito, que é necessário, que nós acredita na Trindade. A maioria dos cristãos, quase todos os cristãos, eu acho que só menos de 10%. Não, eu vou falar menos de 5% sabe responder essa pergunta. O que é Trindade? Ah, é 3 em 1. Agora me explica como que isso faz sentido. A maioria não sabe falar como que isso faz sentido. A Bíblia explica. Na hora que eu pergunto para o jovem ou para qualquer pessoa, por que você acredita na Bíblia? Porque a minha experiência foi uma experiência que eu tinha. Nossa, muçulmano tem experiência, hindu tem experiência. O que faz a sua experiência diferente? Paula responde. Posso pegar essa Bíblia? Pode, claro. Paula responde essa pergunta. Paulo responde essa pergunta, eu acho Maravilha, nós estamos aqui falando realmente de grandes verdades que tem que ser verdade mesmo, porque a gente viveu muito tempo num engano de um evangelho que a gente fez, a gente ouviu, né? Por isso que eu falo que a minha geração errou, mas a de vocês não tem direito, não. Tem que já aprender o certo e certo. Eu acho que é 2 Pedro. Deixa eu ver aqui. Por que não? Aqui, pode ler aqui pra mim? Eu acho que é esse, se eu tô com certeza. 16, versículo 16 até o final. 16. Capítulo 1. 16 até o final. O que Paulo fala? No 2? Não, no versículo 1. Esse daí. Tá aí. 16. Ok, 16. O que Paulo fala? Portanto, vós fazemos sobre viver a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo, não fábulas, edificando a mente composta, mas nós mesmos viemos a sua majestade. Porque ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, e quando de magnífica glória lhe foi dirigida e seguido a vós. Este é o meu Filho amado, em quem me tenho complazo.
Continua, ouvindo essa voz, dirigiu ao céu. Estando nós a ele no Monte Santo e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, e estar atento como uma luz que ilumina um lugar escuro, até que o dia venha, e a estrela da alva aparece em vosso coração. Continua? Pode parar aqui. É que às vezes é um pouco Sim. diferente. As versões são Das diferentes. versões. É exatamente o que o Paulo fala aqui. A razão que eu sigo, a razão que eu acredito que a Bíblia é divina. De fato, não seguimos fábulas basicamente, nós não seguimos As planos. fábulas, as historinhas, as coisas nós que não as seguimos pessoas planos. acham ou não acham. Eu acho e não acho. Eu penso que é assim, é uma verdade, não seguimos uma verdade. Eles não estavam seguindo um plano que eles estavam dividindo, falando, ó, você faz isso, porque no final nós vamos ter poder. Não. O que Paulo fala? Falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu acredito, eles são testemunhas. Eles estão escrevendo histórias de testemunhas vivas que viu Jesus. Pode perguntar qualquer histórico. Jesus existiu? Sim. Nós conseguimos ver base arqueológica que Jesus existiu. Uhum. A razão que eu acredito na Bíblia é porque são histórias, são escritas, são livros de décadas que foi escrito a um homem que está falando uma história. Um gospel simples. A Bíblia toda é sobre Jesus. Por exemplo, para você ver no seu próprio tempo, Salmos 22 e a crucificação. O que é? Salmos 22 está falando sobre a crucificação. É uma coisa linda. É uma coisa que eu fico, uau. Não vale a pena falar isso tudo se você não realmente quer viver. O que é viver? O que é viver essa história cristã? É o quê? Realmente, você tem que ter uma paixão para ler a Bíblia. Aí agora você não pode falar que, eu não consigo ler. Eu tenho teste de atenção e tenho dislexia. E eu ainda leio a Bíblia. Somos todo TD aqui. Não precisa. Isso é, como é que chama? São desculpas baratas para mim. São desculpas baratas para mim. É coisa que, pega. O que eu falo para os jovens na minha célula? Eu falo isso aqui, olha. Seja homem e lê. Você não tem desculpa. Se você realmente quer uma coisa, você coloca sua mente. Já está na idade de você mudar. Essa que é a diferença. Nós tem que, como igreja, eu acho que a igreja tem que mudar muita coisa. Uma dessas coisas é o Ministério de Jovens. Eu acho que eles têm que colocar uma importância em homens jovens para realmente, porque homens jovens coloca a atividade física. Eu amo fazer esporte. Eu parei porque Deus sabe. Mas, realmente, eu amo fazer esporte. Coloca treino para jiu-jitsu lá na igreja. Talvez de qualquer coisa que tá colocando, eles brincando brincadeiras de bobo, coloca eles para fazer exercício para ficar forte, para se te vender. Coloca exercício na igreja para, como é que chama? Se as meninas querem dançar, coloca um treino para dançar para as meninas, para elas fazer uma coisa útil. Útil na igreja. O que eles estão fazendo no treino de jovens? Brincadeiras que, no final, eles não vão aprender nada. Eles, no final, só são brincadeiras só para rir. Uhum. Que é 40% da maioria, 40 minutos, uma hora brincando, uma hora adorando, 15 ou 25 minutos de pregação e vai para casa. E como que era antes? Chegava, adorava, 1, 2, 3 horas de pregação.
Meu Deus. E eles ficavam lá sentados. Ficavam orando, ficavam ali. E eles ficavam lá sentados. Ficavam orando, ficavam ali. Ah, mas não consegue fazer isso hoje. Antigamente não tinha a escola dominical. As crianças ficavam comportadas. Se a sua não... claro que tem histórias diferentes. Claro que tem algumas pessoas que realmente não conseguem por causa de medicamento. Que é assim que eles funcionam. Como igreja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos amar ele e colocar sabe, um espaço para ele, sabe? É o que nós fazemos, exatamente. O que acontece na hora que nós estamos, por exemplo, conversando, o grupo de todo está conversando em casa e uma criança chora. A mãe, o pai pega e fica na porta ouvindo, sabe? É uma coisa que eu... Meu Deus. Senão nós vamos falar até mais tarde. Mamma mia. Sabe? É realmente importante saber como vocês pensam, porque tá aí a nova geração aí. E eu creio que é vocês que Deus vai usar. e precisa entender, porque os jovens, eles precisam orar. Eles precisam viver um lugar em Deus, eles precisam ter esse relacionamento. Se você dá muito entretenimento também, eles vão... Porque Isso esse demais. é o negócio. É como que eu te falei hoje de manhã. Coloca eles em risco controlado. Deixa eles fazer as coisas. Às vezes é melhor eles fazer e errar e depois vir. É melhor... Porque quando é controlado, você sabe o tombo que ele vai levar. É melhor ser um risco controlado para na hora que você voltar, você sabe... você já sabe o que aconteceu, não foi feito em secreto. E 2, você já tá vendo o que vai acontecer e você já tá preparando para o que vai acontecer. E ele teve a experiência dele, né? Deixa. Foi ruim, mas... O que eu tô falando para risco controlado, para as pessoas que não sabem, para nós terminar. Risco controlado é, por exemplo... A sua criança vai subir no sofá. Você já falou para ele que não fazer. Ou você não falou ainda. Mas o que você vai fazer? Você tá vendo que você sabe que a tomba que ele vai cair não vai ser perigosa. Ele só vai chorar por uns 5 minutinhos, depois tá bom na vida. Então o que você faz? Você deixa acontecer. Você tá controlando o risco. Se alguma outra coisa acontecer, você vai lá. Mas você tá deixando ele fazer. Na hora que isso acontece, aí você vai à sua maneira. Faz isso com os jovens. Eu acho que isso tem que ser a maneira. Sabe? Deixa, às vezes, eles fazer as coisas boas que eles querem, as coisas tolas, para depois eles virem e falar, ixi, eu acho que eu não tinha que fazer isso. Eu não vou fazer isso mais. Isso é importante. Eu vejo, Gabriel, que muitas vezes as pessoas não deixam o jovem fazer porque tem medo deles pegarem outro caminho, que é uma outra coisa que a gente que confia em Deus, a gente tem que deixar livre. Na hora que eu falo, que eu falei para você, quem é você como pai para falar, eu fiz um bom trabalho com seu filho. Epa, no seu melhor dia, você é talvez o suficiente para criar uma criança. Porque você tem erros, alguns dos pais têm erros maiores do que as crianças. Tem histórias que é maior, que é... Olha, como que nós estamos falando nesse podcast inteiro. A sobriedade de Deus é suficiente. O gospel é suficiente. Tem maneira que nós fazemos algumas coisas que são erradas. Deixa essas coisas. Anda no caminho que a Bíblia está escrita. E o resto, viva a vida. A sobriedade de Deus está na igreja, está na tua casa e no seu trabalho. Uau. Ele provê tudo. Em tudo. Uau. Meu Deus, que bênção poder ouvir tudo isso e saber como é a nossa geração nova e pensa, né? E aí, gente, passa aí essa mensagem aí, olha aí nas nossas redes sociais,
compartilha com outras pessoas, porque é importante ouvir o que a geração jovem estão pensando. E eu creio que isso vai tocar aí a sua vida, vai tocar esses jovens. E eu quero continuar recebendo aqui mais jovens. Tem mais alguém por aqui também. Tem o Tiaguinho, que nós vamos fazer um podcast Tem com que o fazer Thiago. mesmo. Você sabe que até a Isabela vai contar. Vai contar aquilo que a experiência com Deus, porque é importante. Então, logo nós vamos ter esses jovens todos aqui. Gente, foi muito bom. Fica com Deus e vai ser a próxima aí.